Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar mais uma vez, parece repetitivo, mas é verdadeira, do fundo do coração, a alegria imensa que eu sinto de estar aqui com vocês. Como reencontrar a família, que cada um durante a semana vai para lá, vai para cá, e na sexta-feira a gente está todos aqui juntos. É uma satisfação assim sem fim, não tem como descrever. Não tem, gente, é muita alegria, estou transbordando de alegria. Espero que essa alegria chegue ao coração de cada um de vocês com a mensagem de hoje. Agradecer especialmente ao Fernando, que desta vez colaborou comigo aí nos slides. Agradecer ao coral que abrilhantou a entrada aqui e trouxe já as boas energias para todos nós, a equipe espiritual que cuida dessa casa, que já preparou toda essa casa para receber todos nós, que já estão trabalhando aí, cuidando de cada um de vocês, levando o que cada um de vocês mais necessita. E vamos lá, porque hoje temos muita coisa para falar dessa maravilha que é o governador do nosso planeta Terra, nada mais, nada menos do que Jesus, né? Então, o tema de hoje é Jesus, o mensageiro da tolerância. Tolerância que está na bandeira aqui, ó, do codificador do Espiritismo, que leva na sua bandeira o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Olha a importância da tolerância, né? Parece que não é, mas ela vibra aí na nossa bandeira que a gente carrega. Então vamos lá, gente. Pelos sacrifícios expiatórios de Jesus, por seu exemplo e por seus ensinamentos, é que me motivaram a escolher esse tema para fazer a palestra de hoje. Eu senti o desejo de falar a respeito da tolerância, essa virtude necessária em nosso mundo tão turbulento, tão agitado, tão briguento, porque olha, briga-se por tudo, né? Desde o pão de cada dia, até a posse da terra, a posse da água, a posse dos recursos, a posse de atenção, posse de afeto. A gente está sempre em guerra, né? Essa turbulência. Então vamos lá. Ao tratarmos desse assunto, entretanto, temos que reconhecer logo de início que existe uma diferença entre tolerância e tolerar. Vossa tolerância benévola em relação ao indivíduo não lhe dá permissão de errar, nem vossa tolerância vos obriga a tolerar as ações errôneas. Então aqui está dizendo que não é porque somos tolerantes, praticamos a tolerância, que a gente, por ter essa tolerância, vai ficar conivente com as coisas erradas. Não é nada disso. Tolerar não é aceitar esse tipo de coisa. É ser manso, ser pacífico, mas o que é errado e o que é certo. Tal distinção é de suma importância para a compreensão dessa virtude que para nós é fundamental. Então nós vamos começar falando de dois grandes mandamentos de amor e a plenitude do Evangelho que foi revelada ao respeitado profeta. Ele foi guiado pelo Cristo ressuscitado, a quem ele adorava. Ele ensinava doutrinas declaradas pelo Senhor, incluindo a que ele deu em resposta a um advogado exigente. A resposta, vamos falar primeiro a pergunta, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele queria saber, testar, não contestar. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então ficou bem claro, né? Amarás o Senhor teu Deus, acima de tudo, plenamente, confiando. Este foi o primeiro. E o segundo, gente, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, amar a Deus e segundo, amar ao próximo. Assim, as prioridades na vida são amar a Deus e amar ao próximo. Em linhas gerais, a noção de próximo inclui nossos próprios familiares, a comunidade, o país e o mundo. Então inclui tudo e inclui todos. A gente não pode selecionar com quem nós vamos ter tolerância e com quem eu não estou nem aí. Você, eu mesma, vou, né? Porque não tem pessoas que assim, com algumas pessoas ela, nossa, doce, meio. E com outras pessoas ela é severa, ela é arrogante, ela é dura, né? Nem parece a mesma pessoa. Mas acontece. Tem gente que fala que é dupla personalidade. Mas pode também ser que não seja. É que a pessoa, por exemplo, no convívio em casa, ela tem mais a liberdade de ser ela mesma, porque ela já se estabeleceu naquele ambiente e ali ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe que ela pode extrapolar, que está ali fechado. Agora, quando ela está na sociedade, está em público, aí ela se reserva, aí ela não se mostra como ela realmente é, porque não é conveniente que todo mundo saiba quem realmente a pessoa é. O quanto ela é estúpida, ou grossa, ou agressiva, não é? Então a pessoa, ela é uma dentro de casa e outra na rua. Ou uma dentro de casa, outra ela é no trabalho. Ela botou o pé no trabalho dela, sai de baixo quem está sobre seu comando, porque fica difícil para a pessoa conseguir conviver. A obediência ao segundo mandamento, que eu falei que é amar ao próximo, possibilita a obediência ao primeiro. Porque não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo, porque Deus já deixou isso como regra. Quando você estiver amando o próximo, você está me amando. Quando você está fazendo bem para o próximo, você está fazendo o bem para mim mesmo, né? Então, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, toda vez que vocês se flagrarem ajudando alguém, pode ter certeza que Jesus está ali na frente de vocês sendo auxiliado. Que Ele recebe como se você estivesse fazendo para Ele, por Ele. Por isso que muitas vezes quando você ajuda, você fala, aquela pessoa talvez nem mereça, né? Porque ela não leva em consideração, ela não é grata, ela é isso, ela é aquilo. Mas se pensarmos que quando você está ajudando ao próximo, é a Jesus que você está ajudando, isso daí pouco importa. Pouco importa, você está fazendo o que é correto, o que Jesus pediu para fazer. Então você está fazendo direto para Jesus. O que aquela pessoa vai fazer com a ajuda, o auxílio, sei lá, qualquer coisa que você possa ter feito de bom e generoso para ela, né? Problema dela, ela vai responder por ela e nós vamos responder por nós. Nosso Pai Celestial ama a todos os seus filhos. Pedro, né, nos ensinou que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo, faz o que é certo. Ainda assim, os seus filhos são às vezes intolerantes uns com os outros. Isso está na humanidade, né? Facções vizinhas, sejam elas designadas como grupos ou gangues, escolas ou estados, condados ou países, frequentemente criam animosidades entre si. Começa com uma coisinha boba, aí um acha que tem direito. A Ana Raquel sempre fala isso aqui, sobre essa parte da geografia, da história, quando um vai até o território do outro
e, né, se acha que vai tomar posse. Ela falou a última palavra sobre a moral espírita, que é o que às vezes esse povo não tem. Que quando você toma posse do que não é seu, ou invade, ou não é humano, ou não é justo, você não está praticando essa moral espírita. E é isso que está faltando no mundo. E é isso que a mensagem de hoje vem trazer, que a gente precisa ser pacífico, precisa ser manso, precisa ser tolerante, praticar a tolerância e levar essa tolerância para o mundo. Então, por onde vai começar? Por cima e descer até nós? Não, porque vai ser muito mais difícil assim. Então, tem que começar por nós, dentro do nosso ambiente de trabalho, da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa casa de oração, depois vai para a nossa cidade, que vai para o nosso estado, que vai, né, para o país e vai para o mundo. Então isso daí é como se fosse uma corrente, um dando a mão para o outro, levando essa tolerância que Jesus nos fala. Tais tendências faz pensar, não poderiam as linhas de fronteira existir sem que se tornassem linhas de batalha? Não, tudo bem. O território dos argentinos é dele, dos brasileiros é dele, mas não tem batalha. Cada um respeita a linha do outro. Não poderia ser assim? Não poderiam as pessoas se unirem para deflagrar guerra contra os males que atacam a humanidade, em vez de deflagrarem guerra uns contra os outros? Poderiam. Infelizmente, a resposta a tais perguntas é frequentemente não. Né? Poderiam, mas fazem isso? Não. Através dos tempos, a discriminação baseada em identidades étnicas e religiosas tem levado a matanças insensatas, massacres ferozes e incontáveis demonstrações de crueldade. Vira e mexe, está lá estampado, né, nas telas da TV, e eu não vejo há muito tempo mais TV, é muito difícil. Mas quando você passa, se está lá ligado, ou você está ouvindo o rádio, a gente sempre ouve falar isso aí, né? A crueldade que ainda existe no mundo. A história também está repleta de incidentes causados pela tal da intolerância. Tudo começou por conta de uma intolerância. O mundo seria diferente se todos aplicassem os ensinamentos do Mestre, que nos ensina a caminhar nos caminhos da verdade e da moderação. Quando estamos no caminho da verdade e da moderação, não tem intolerância. A gente mede as consequências, mede a responsabilidade em cada ato que a gente toma. Então precisa ser tudo muito refletido. A nossa atuação diante quando está para explodir alguma coisa, uma discussão, um incidente que a gente puder interferir, levando a palavra da tolerância, talvez a gente consiga impedir uma tragédia, né? E também ensina a se amarem mutuamente e a servirem uns aos outros. É isso que está, esse egoísmo de querer só para mim, de querer que venha a mim e ao vosso reino nada. O ser humano, em partes, também esqueceu de auxiliar o próximo, ajudar o outro, porque, né, quando está lá em dificuldade, o que mais ou menos? É problema dele, ele que resolva. Muita gente fala isso, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, sendo que muitas vezes pode até ajudar a resolver, sim. Muitas vezes pode resolver no total o problema. Uma atitude minha, ou sua, ou daquela outra pessoa. Então, que enchamos o nosso coração de tolerância e de perdão, que ainda não é fácil para nós, né? No grau de evolução que nós estamos, perdoar e ser assim tão tolerante, é bonito no papel, é bonito no ensinamento. Na hora que a gente sai daquela porta ali, que a gente cai no mundo real, fica
fica tudo mais complicado, porque parece que os conflitos começam a cercar daqui, cercar de lá, cerca daqui. Você tolera aqui, depois você tolera ali, aí você tolera, aí vai, tá. Aí a pessoa fala, ai, foi a gota d'água. Quer dizer, ela já estava sobrecarregada da tal da tolerância. Então, até isso a gente tem que aprender a administrar para não ficar guardando a intolerância dos outros dentro da gente. Veja bem, se começarmos a guardar a intolerância alheia dentro de nós, a cada guerra íntima aí que tivermos com esse sentimento, vamos ficar sobrecarregados. Então a gente tem que aprender a lidar com a intolerância com mais naturalidade, como se isso fosse automático dentro de nós. Ah, tudo bem, a pessoa foi grossa, foi mal educada, foi estúpida, mas eu estou me preparando para reagir de forma diferente. Olha, veja bem, eu não falei, eu já estou tolerando tudo, eu já sei tudo, não, eu estou me esforçando para ser uma pessoa mais tolerante. Quem está se esforçando para ser mais tolerante tem que praticar. A gente só fica bom numa coisa quando a gente pratica bastante aquilo lá, não é? Então, na hora da explosão, pisar no freio e lembrar da tal da tolerância. Você mais tolerante, porque eu assumi esse compromisso comigo mesmo. E assim a gente vai evoluindo, vai melhorando. Com certeza, o ser humano já está nessa trajetória de melhorar desde lá de trás. Eu tenho certeza que cada um de vocês já está muito mais tolerante do que já foi há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Porque é natural que a gente vá melhorando, vá sempre melhorando. Que os homens e mulheres respeitem seu próximo e as crenças que eles consideram sagradas. O tolerante não age com deslealdade. Se nos esforçarmos para ter a virtude da tolerância, não podemos nos esquecer de outras louváveis qualidades. Então, quando a gente assume esse compromisso de querer ser um pouco mais tolerante, também não pode ficar só na tolerância, porque tem tanta coisa que nós temos que aprender e absorver para a nossa vida. Vão tentar puxar junto com a tolerância outras qualidades que a gente percebe que tem que desenvolver. Cada um sabe o que é, né, gente? Um é diferente do outro. E não adianta eu falar que você tem que pegar a tolerância e trabalhar ela junto com a vaidade, ou a tolerância junto com o orgulho, ou a tolerância junto com outra coisa, porque eu sou uma pessoa e cada um de vocês é outra. E só cada um de vocês se conhece tão bem a tal ponto de escolher quem vai ser a parceirinha que vai andar de mão dada com a tolerância para ir cada vez colocando mais virtudes na nossa vida, né? A tolerância não exige que se abandone propósitos nobres ou a identidade individual de cada um. O Senhor instruiu os líderes de sua igreja restaurada a estabelecerem e manterem a integridade institucional. Ele diz: mantenham a individualidade e o livre-arbítrio. Nunca fomos tão respeitados como nós somos. Podemos fazer o que quiser, o que quiser, até o errado nos é permitido fazer. Só que sabemos as consequências das nossas escolhas, né? Todo mundo fala aqui, os palestrantes que vêm aqui, tanto os daqui da casa como os que vêm de fora, que tudo que se planta, se colhe. Então, isso daí já é comum nos nossos estudos, né? Nas nossas palestras. Jesus nos ensinou a tolerância. Jesus mudou o mundo, ele foi um divisor de águas. Com a sua chegada, né? Com a sua passagem aqui na terra, ele deixou um rastro de luz tão grande que até hoje essa luz reflete em nós
e nos traz o esclarecimento, né? Não dá para imaginar o mundo sem o Natal de Jesus, que é o seu nascimento, né? Não dá para imaginar também como a intolerância ainda persegue o mundo. Ela está ali, ó, firme, perseguindo o mundo. Apesar do que ensinou Jesus, que foi morto, né? Pelas mãos e pelos pés da intolerância. Muitos cristãos no passado trafegavam pela mesma via da morte. Jesus nasceu para nos pôr em outra via. E assim mesmo, me perdi aqui, gente, só um momento. Não dá para imaginar o mundo sem o Natal de Jesus, como eu falei. Não dá para imaginar também como a intolerância ainda persegue o mundo. Apesar do que Jesus nos ensinou, ele foi morto pelas mãos e pelos pés da intolerância. Muitos cristãos no passado trafegaram por essa mesma via da morte. Jesus nasceu para nos pôr em outra via, nos dar outro direcionamento. Até mesmo os discípulos de Jesus tinham dificuldade em conviver com o sucesso imaginário no caso do outro. Você veja bem, os discípulos tinham essa dificuldade de lidar. Imagina nós, né? Estamos aqui começando, rastejando, aprendendo a cada dia. Como é difícil para nós. As disputas deles têm a ver com a incapacidade de se respeitar o outro, em se admirar o outro e a de se entender que cada um tem um lugar no reino de Deus, em função de suas habilidades e em função das necessidades do reino. Então, cada um de nós vai ter o seu lugar, porque cada um de nós tem um desenvolvimento específico numa área. E tudo isso vai ser aproveitado. Se você tem a facilidade para conversar com as pessoas, com os espíritos, você vai ser aproveitado, você vai ser um instrumento, você vai servir a Deus por isso. Se você tem outro tipo de qualidade, você vai servir, porque o que mais esse mundo precisa é de servidores, pessoas dispostas a ajudar. E cada um de nós não precisa ficar disputando um lugar com o outro, porque tem lugar para todo mundo. E lugar especial que o Mestre reservou com muito amor e carinho, porque tudo foi pensado. Quando ele desenhou você, ele caprichou nos detalhes. Ele já sabia lá na frente o quanto você ia ser útil, o quanto você ia ajudar na construção desse mundo maravilhoso que nós temos por aí. Os samaritanos odiavam os judeus porque esses cultuavam em Jerusalém. Eles detestavam o sectarismo judeu, quer dizer, a rigidez, a intolerância do povo judeu. Por essa razão, não cooperavam como mandava a hospitalidade com os discípulos de Jesus que recolhiam os donativos para a viagem. Então, eles simplesmente não participavam, já que eles não eram entendidos do jeito deles, eles boicotavam, vamos dizer assim. A sua intolerância os cegou para ver o Messias. A sua intolerância o levou a agir contra as suas próprias convicções espirituais. Toda intolerância é filha do vaidoso desejo de ser superior aos outros. Olha como a intolerância tem raízes fortes, né? Tem raízes profundas. Jesus era combatido por fariseus e saduceus, que certo de suas verdades, como sendo as maiores e as melhores, eles recusavam qualquer outros. O que eles decidiam estava decidido e eles não aceitavam mudar de ideia. Temerosos que suas verdades fossem negadas, negaram aos outros Jesus e seus seguidores
o direito à liberdade e, por fim, o direito à própria vida. A intolerância também tem a ver com a presunção da verdade. Eu sou dono da verdade, eu digo a verdade e a minha verdade é a única, não é? Também tem com isso. Por isso que a pessoa não tolera o ponto de vista do outro. A intolerância também tem a ver, sabe com o quê? Com a vaidade. A pessoa vaidosa não aceita um ponto divergente. Ela também, né, se enche de razão e fica como um pavão, né, demonstrando suas penas lindas, maravilhosas, e acha que todo mundo tem que ver dessa maneira. Os fariseus e saduceus tinham a certeza que estavam mais certos e eram os melhores. Quem não era bom como eles, deviam se converter ou morrer. Era simples assim. Ou você se converte ou você morre. Ao longo da história cristã, muitos cristãos puderam carregar no peito a intolerância, enquanto outros deixaram seus corpos serem manchados pelo sangue dos que pensavam diferente deles. E logo nos vem à mente o triste episódio da Inquisição Europeia ramificada na América Latina. A gente vê lá no passado histórias, né, de como a intolerância também gerou sofrimento, dor, né, para muita gente. Olhando para os exemplos tristes, ocorre-me pensar que o intolerante tem algo a escondê-lo. Aprendamos, olha a mensagem que diz aqui, a tolerância que a gente utilizar para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberemos, né, cada um de nós, quando chegar a nossa vez, já que ninguém é expugnável e nem perfeito, já que nós não somos perfeitos, a tolerância que nós tivermos com o nosso próximo, um dia será o que nós vamos receber isso aí, do que nós praticamos da tolerância ou da nossa intolerância. É o tal do colher que a gente implantou. Aí a gente vê Jesus por toda a sua trajetória na história, desde sua vinda até os dias de hoje, sempre ele vai arrecadando seguidores, porque ele traz no seu lema temas, virtudes que tocam no coração das pessoas. Quando a gente fala da tolerância, do amor ou de qualquer outro sentimento, quando colocamos Jesus à frente de tudo isso e colocamos os exemplos que Jesus deu com sua própria vida para deixar uma situação melhor para nós, para nos salvar, é de arrepiar o que ele fez por cada um de nós e faz até hoje, porque a hora que vamos dizer assim, a batata assa para o nosso lado, é para Jesus que a gente, né, pede socorro, pede ajuda, pede compaixão, pede misericórdia. E ele nunca negou tolerância, nunca negou amor, nunca negou ajuda, apoio, nunca deixou de nos estender a mão. E com isso, ele segue nesse rastro de luz que eu falei e vai nos levando. E é importante a gente vir aqui, ouvir a palavra, os ensinamentos, porque isso, em um determinado momento, vai também tocar o nosso coração. Como hoje, por exemplo, estamos todos aqui. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar na rua, poderíamos estar em todo lugar. Nós escolhemos estar aqui para ouvir Jesus, para seguir Jesus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Esse trabalho, essa química, essa energia que Jesus passa para a gente, que nós escolhemos deixar tudo o resto para vir aqui ficar com Jesus, sentar um pouquinho, conversar com Ele, ouvir o que Ele tem para falar hoje para a gente.
Aprendemos então com as crianças que também brincam com aquelas que são diferentes delas, porque lhes importam viver e deixar viver. Agora a pergunta: por que Jesus apela para as crianças para ensinar a humildade e a tolerância? É porque ele sabe que mesmo nas situações mais injustas e desiguais, é possível verem-se crianças de condições socioeconômicas, de cores diferentes, de religiões diferentes, brincando naturalmente. Crianças não têm preconceito, até serem doutrinadas pelos adultos. Quando a gente vê uma criança com preconceito, é porque ela já sofreu influência de adulto em algum momento da vida dela, porque naturalmente, pelo menos não é comum que as crianças agem dessa maneira. Elas gostam de brincar, né? Brincam porque gostam de brincar, de estar juntas, da companhia um da outra. E nenhuma delas tem preocupação com dinheiro, com nada. Então, brincam naturalmente. Hoje as crianças estão um pouco mudadas do que já eram, porque a tecnologia está mais próximo delas, tanto é que nós estamos tendo um problema muito sério nas escolas, que agora existe uma lei que a criança não pode estar usando o celular na escola. Vocês não têm ideia do problema que está sendo isso. Por quê? Porque eles querem ficar no celular. Está lá durante a aula, eles estão lá tentando burlar o professor, burlar o funcionário, a direção, tirar o celular, ficar. Tem aluno que, se deixar, ele não assiste uma aula, ele fica o tempo todo no celular. Então, nós estamos ajudando a devolver para essas crianças o fato que elas são crianças, elas têm que brincar, elas têm que socializar, conversar umas com as outras, voltar para a realidade e sair um pouco desse mundo aí virtual, né? Porque a gente já sabe que a medicina já chegou à conclusão que isso está prejudicando e muito, né? As crianças na parte psicológica, tem alunos até indo no caso de psiquiatra, porque a coisa está ficando complicada, está virando um problema sério. Então, como já perceberam o problema sério, estão recuando, porque antes o incentivo era que todo mundo mergulhasse na informática, todo mundo na tecnologia, né? Todo mundo tinha que saber tudo. Agora você vai no banco, você resolve tudo por aqui, tudo por ali. A criança deu trabalho, joga o celular na mão dela, ela vê joguinho, ela vê coisa que atrai, coisa que diverte, é lógico. Pegou rapidinho. E agora, para ver esse desmame, está sendo problemático. E também a gente não pode tirar de uma vez, porque também se tirarmos de uma vez, vai dar problema também. Já sabem, já tem estudos que dá problema. Então, temos que ter essa tolerância dobrada, redobrada, de chegar, porque a gente não pode impedir que eles levem o celular na escola. Isso não pode, a gente só não pode deixar eles usarem. Então, você tem que chegar, por favor, bem, você guarda o celular, que você sabe que não está podendo usar. Você vira as costas, tá ele lá. Por favor, bem, você sabe que você não pode usar, guarda o celular, por favor. E assim vai, até onde vai, como vai, mas vocês não têm noção do quanto está sendo praticada a tolerância nas escolas por conta disso. Então, a gente está desenvolvendo, estamos praticando, tá, gente? Praticando muito essa tolerância. Mas vamos lá. Peçamos, então, a Deus a capacidade de conviver com o outro fora e dentro das nossas igrejas, das nossas casas de oração, mesmo que pensem diferentes de nós. Conviver com a diferença inclui a liberdade religiosa, porque também a intolerância chega no lado da religião. Chega. A pessoa não aceita a religião do outro e aí começa a discutir, começa a divergir. E muitas vezes a família se divide e nem tem mais união na família, porque cada um escolheu a sua religião e um não aceita a do outro, não é?
daí a tal da intolerância religiosa. Não devemos reprimir ou discriminar qualquer minoria religiosa, seja por uma questão de princípios ou por uma questão de inteligência. Porque a tolerância, ela nos promove a paz. E a paz é o que mais precisamos para viver bem. Utilizemos o exemplo do Mestre amado e sejamos tolerantes uns com os outros. Quando estivermos próximos a perder o controle, que a nossa mente recorde os sacrifícios que o Mestre amado fez por amar a cada um de nós e ficar em silêncio diante da dor para responder por cada um de nossos erros e suplicar a Deus e interceder por cada um de nós para que recebêssemos o perdão. Ele morreu para que tivéssemos vida, e a luz brilhou, e o homem renasceu naquele momento. O sacrifício de Jesus foi por nós. Ele não precisava passar por isso, mas ele passou por isso, por cada um de nós, para nos devolver a vida, para nos salvar. Estudando a palavra tolerância, a gente vê que ela é um ato ou efeito de tolerar, é a indulgência, a condescendência, qualidade ou condição de tolerante. Do latim tolerare, sustentar, suportar, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário à regra moral, cultural, civil ou física. Tolerância, do ponto de vista da sociedade, onde a gente vive, é a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo social que tem atitude diferente das que são normas no seu próprio grupo. Numa concepção moderna, é também a atitude pessoal e comunitária de aceitar valores diferentes daqueles adotados pelo grupo de pertença original. Então, são essas diferenças entre grupos, parte da sociedade, que a gente tem que aprender a respeitar nesses níveis para poder promover a paz, a harmonia, para a gente poder conviver nessa paz. O conceito de tolerância se aplica em alguns tipos que eu vou falar rapidamente para a gente ficar bem claro o que é a tolerância, como ela se divide e como a gente pode encontrar ela dentro de cada situação. Tolerância social, atitude de uma pessoa ou de um grupo social diante daquilo que é diferente de seus valores morais ou de suas normas. Aí vamos para a tolerância civil, a discrepância entre a legislação, a sua aplicação e a impunidade. Ainda temos a tolerância religiosa, que é a atitude respeitosa e convival diante das confissões de fé diferentes da sua, da minha, da nossa. E falamos até agora em tolerância, agora vamos falar da intolerância, que é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade em reconhecer e respeitar diferenças, crenças e opiniões. Vejam bem, é uma dificuldade que nós temos quando temos intolerância. Aí vem a pergunta: por que somos tão intolerantes? Por que sentimos tanto prazer em comentar o desagradável de pessoas e de situações? Por que enxergamos tão bem o cisco no olho do vizinho e não enxergamos a trave do nosso olho? Do nosso? Por que exigimos perfeição dos que nos rodeiam e somos complacentes com os nossos abusos? Sentiu dificuldade de responder
essas questões, não se impressione. Isso não acontece somente com vocês. Comigo também acontece. Porque a gente se pergunta por que a gente tem esses prazeres aí em ficar falando dos outros e ficar vendo os defeitos dos outros, e nem mesmo a gente entende de onde vem essa satisfação. Porque se é para falar bem, um fala, o outro já corta. Ah, chega esse assunto. Mas se é para falar mal, vocês já viram como é que é o rastilho da fofoca? Começa a fofoca passa para aquele lá passou na panelinha no canto da esquina, da panelinha já espalhou para o bairro inteiro, do bairro inteiro já colocaram no Facebook, do Facebook já foi para o WhatsApp, do WhatsApp já foi para o Instagram, aí vai indo, faz tchum. Agora, notícia boa, ninguém nem assiste. A turma quer aquelas coisas que chocam, que causam impacto, né? É complicado. E sabe por que ainda somos assim? Porque ainda predomina em nós o orgulho que nos leva a dissimular os nossos próprios defeitos. Enquanto a gente está preocupado vendo os defeitos dos outros, a gente esquece de trabalhar nos nossos próprios defeitos que ainda precisam ser aprimorados, né? É a vaidade que os disfarça de mil modos. Estamos vivendo um momento delicadíssimo no que diz respeito à intolerância. Mas, quando tratarmos desse assunto, não estamos nos referindo apenas à intolerância social, política, religiosa, entre povos e nações. Estamos falando da intolerância que sai de nós mesmos em direção aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, em todo e qualquer momento, seja onde quer que estejamos. Allan Kardec, que atuou como professor dos 19 aos 50 anos de idade, tinha uma preocupação enorme com as atitudes dos pais e dos educadores e das pessoas em geral em relação aos jovens e às crianças. Dizia ele que uma palavra mal colocada por causa de um gesto de intolerância poderia pôr a perder todo o processo de regeneração do ser. Vejam bem, uma palavra de intolerância por um processo de regeneração de um ser. Olha a gravidade da intolerância. No Sermão da Montanha, Jesus encorajou enfaticamente os mansos e pacíficos, isto é, os cultivadores da serenidade e da paciência. Encorajou igualmente os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz. Ele sempre incentivou a paz. Encorajou-os para que continuassem com aquela postura, para que não desanimassem diante da dureza do coração humano e das dificuldades da vida, pois, se assim fizessem, sairiam vitoriosos, dignos de merecerem o reino dos céus. Paciência significa paz em nós. Quando somos pacientes e tolerantes, nós estamos desenvolvendo essa paz interior. Se não conseguimos cultivar e promover essa paz em nós mesmos, dificilmente a aplicaremos em relação aos outros. Estamos vivendo uma onda de intolerância, em todos os setores da vida humana, no lar, no ambiente, no trabalho, no trânsito, nas filas de bancos e supermercados, nos hospitais, nos presídios, no meio social. Eu não sou fofoqueira, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Não embarquem nessa onda. Se a situação estiver extremamente complexa e perturbadora,
ao invés de render a qualquer gesto de intolerância, ligue o alerta. Ligue o SOS. Alguém sabe o que quer dizer SOS? Hoje, na lição de hoje, ela significa silêncio, S de silêncio, O de oração e S de serviço. Então, essa é a dica, tá? Essa dica está saindo de graça hoje na promoção. É para vocês levarem para o coração, levar para casa esse tal de SOS. Silêncio, oração e serviço. Então, é isso aí que a gente tem que praticar para conseguir a tal da tolerância. Tolerância é a consequência necessária da percepção de que somos pessoas falíveis, errar é humano e estamos o tempo todo cometendo erros, disse o Voltaire. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Na visão espírita, a tolerância é uma virtude que deve ser exercitada em diversas situações do nosso dia a dia. Não é de vez em quando. Ela, durante um único dia só nosso de vida, nós temos 1001 oportunidades de exercitar a tolerância. Ela é um caminho para a paz, a compreensão e o perdão. A tolerância também é importante, por quê? Porque ela permite que as pessoas ajam conforme sua consciência. Ela é uma forma de caridade que se expressa na benevolência, na indulgência e no perdão. É uma forma de reconhecer o direito de outras pessoas também terem opiniões diferentes da nossa. É uma forma de respeitar a crença e comportamentos do próximo. E é uma forma de criar harmonia e bem-estar. Algumas formas de praticar essa tolerância são, que a gente pode já ir trabalhando: não julgar os outros, perdoar as ofensas, entender os problemas alheios, ser compreensivo e caridoso, ser amistoso com todos, contribuir com amor para vencer o mal. O amor vence o mal, né? Vamos trabalhar esse amor. Ter tolerância é ter paciência, é saber entender os problemas alheios. A tolerância deve ser aplicada indistintamente em todos e em qualquer lugar que a gente estiver, que tiver a oportunidade de ligar o SOS. Silêncio, oração e serviço. É lição viva de fé e elevação e não pode ser esquecida. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro do outro não é concordar com o erro, nem ratificá-lo, mas sim ser caridoso e compreensivo. É indispensável não entrar em área de atrito quando puder, contornar o mal aparente a favor do bem geral, do bem real. Então, gente, perdoe sempre as ofensas e tente entender os problemas alheios sem julgá-los preconceituosamente. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós mesmos. Sejamos pessoas amistosas para com todos. Contribuamos sempre com um pouco de amor para vencer o mal desse mundo. Tolerância, mais uma vez, é caridade. Em começo, exercitando-a, em regime de continuidade, você se defrontará com os excelentes resultados do bem onde esteja, com quem conviva. Isso que está dizendo que a tolerância tem que ser uma prática diária na nossa vida, né? E
ninguém melhor do que Jesus, né? Aqui a gente já falou, a gente precisa ter tolerância no casamento, precisamos desenvolver a tolerância quando tivermos que cuidar de pessoas doentes, pessoas acamadas. A pessoa às vezes fica irritada com aquela situação difícil que ela está vivendo, de dependência do outro, ela às vezes fica chata, fica ranzinza, fica manhosa, fica dengosa. Então a gente também precisa ter paciência com o doente, porque a pessoa está sentindo dor. É horrível sentir dor, não é? Então a gente que já trabalhou, quem trabalha no hospital, ou já cuidou de doente, ou é cuidador, que tem um carinho especial, uma paciência especial, uma tolerância, porque é muito difícil, gente, depender do outro é difícil. Estar doente, sentir dor é difícil, é doloroso, tanto para quem cuida, né, porque também é cansativo, é doído, vamos falar assim, mas, né, tudo tem sua recompensa. Paciência com as crianças, como eu falei aqui, eu desabafei com vocês que na escola não está fácil, né? Tem várias professoras e várias mães, né? Cuidar dos bebês também não é fácil, dão trabalho, tem dia que a gente perde a paciência, mas depois a gente recupera, porque o amor de mãe supera tudo, mas sempre bom lembrar para a gente ser tolerante no convívio, né, entre os amigos. Aí eu coloquei a gente quando era criança brincando, e também naquela parte da mensagem que falou que criança não tem preconceito, quem coloca preconceito na criança é o adulto, né? Que a gente possa ser tolerante com as crianças, ser tolerante com os amigos, com os nossos grupos, com as pessoas que convivem com a gente, no ambiente de trabalho, que também é outro lugar que a gente fica muito exposto, e as pessoas também ficam muito expostos, aí junta a intolerância de um com a intolerância do outro, e precisa sempre estar lá apaziguando as arestas para a gente conseguir um ambiente harmonioso de trabalho, né? E Jesus sempre vindo com essa mensagem maravilhosa de trazer essa paz, esse ensinamento, essa tolerância que a gente ouve falar hoje, desde o início até agora eu falei tolerância, vocês já devem estar intolerantes de eu falar de tolerância, mas esse tema precisa ser muito debatido, muito falado mesmo, para a gente vivenciar isso daí, né? Em toda a sua trajetória aqui entre nós, os encarnados, ele nos mostrou em todas as situações que devemos ser mansos e pacíficos, ou seja, tolerantes diante de todas as situações, pois através da tolerância, da empatia, da compaixão, nos tornamos pessoas melhores. Olha que legal! Dignos de sermos bem-aventurados, olha que gostoso! De conseguirmos a misericórdia de Deus, ai que bênção! Através da tolerância, o homem consegue angariar as riquezas espirituais. Olha, nós ficamos ricos aqui, gente, de riqueza espiritual, que é que importa, que é aquela que a gente vai levar na nossa bagagem, porque a outra não vai, né? Essa aqui é que vale a pena conseguir. Domando o seu lado ainda animalizado e mais próximos da perfeição a gente vai conseguindo chegar. Jesus nos revelou a mensagem de tolerância, confiante de que pudéssemos ajudá-los na preparação do mundo de regeneração que está reservado para nós. Olha aí, nós temos que deixar nossa contribuição para esse mundo que já está iniciado, né? Já está iniciado. Então, com essas atitudes melhores nossas, esse mundo de regeneração a gente vai conseguir sentir ele mais rápido, mais próximo da nossa vida. Bacana, né? Através da tolerância promoveremos a paz. Agora tem uma mensagem aqui do Momento Espírita pelo Espírito Camilo. Ai, gente, a hora que eu vi esse nome Camilo, Espírito Camilo, eu falei, não. Que saudade do seu Camilo, gente. Ai, hoje bateu forte, bateu fundo, viu? Esse espírito chegou a mim, quando eu vi esse nome, não tinha como não lembrar dele, das gargalhadas. Foi muito, muito bom me lembrar desse amigo querido
de todos nós, né? E esse Espírito escreveu assim: as suas decisões quanto ao seu estilo de vida, as suas relações de afeto ou desafeto, ao rumo de que as suas realizações na faixa da honestidade ou da desonestidade funcionarão como tomadas ideais para a sua ligação com nobres mensageiros da luz ou desafortunados agentes da sombra. Busque Jesus e una-se a Ele em tudo o que faça. Viva com alegria interior. Aprenda a enfrentar e superar problemas sem ódios, sem guardar mágoa de ninguém. Solte-se. Viva em clima de liberdade espiritual, por conservar o coração e a mente livre de vínculos com espíritos perturbadores. Busque Jesus e tudo que se refira ao bem. Então, essa é um trecho da mensagem. E ele diz ainda: esteja certo de usufruir a melhor assistência invisível, atraída por suas felizes predisposições morais. Quando o familiar morre e volta ao mundo dos espíritos, ele não se torna nem melhor e nem pior do que era quando estava aqui no corpo físico. Por essa razão, não o perturbe com pedidos que ele não pode ou não deve atender. Confie sempre em Deus, Pai de todos nós, e a Ele dirija a sua prece ou o seu pedido. Mas lembre-se de levar em conta que o Pai conhece nossas necessidades e sempre nos dá aquilo que precisamos, que nem sempre é o que queremos. Então, a mensagem de hoje nos fala de paz, de tolerância, a importância dessa paz para o mundo de regeneração e desse voto de confiança que Jesus está colocando em nossas mãos, de que nós vamos ser os trabalhadores que vamos angariar a tolerância necessária para esse mundo ser um mundo de paz, tranquilidade, que a gente vai poder viver tranquilos, mais amáveis, mais relaxados, porque estamos sempre contraídos com tensão, com medo, com pânico. Não é à toa que tanto depressão, síndrome do pânico, ansiedade nos rodeiam por conta do mundo estar tão intolerante. Se praticarmos esses ensinamentos de hoje, depois de tudo que a gente falou aqui sobre a tolerância, com certeza, hoje somos um grupo pequeno, mas se a gente conseguir espalhar essa tolerância daí para fora, porta fora, e espalhar na nossa convivência, no nosso lar, esse movimento não está acontecendo só aqui nesse centro. Esse movimento em cima da tolerância, tenho certeza que está sendo debatido em todo o campo espiritual, porque é um tema muito importante e é uma mensagem verdadeira, muito profunda e muito útil na realização desse mundo de regeneração. Então, que a gente possa, ficar com essa mensagem maravilhosa que postaram no grupo e que caiu tão bem com a mensagem de hoje, que Jesus possa nos trazer essa visita o coração de cada um de vocês, visita a sua casa, visita a sua família, visita o seu trabalho, visita a sua cidade, visita o nosso país, visita o coração de cada um de nós e traga essa tolerância que Ele veio como mensageiro dela, nos exemplificou, nos amou, nos abraçou nossa causa. Então, se tem alguém que merece nosso esforço,